Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A paz. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos para a última porção do segundo livro de Crônicas. Estamos terminando mais um livro, certo? Sim, capítulos 34 ao 36. Sim. E essa porção de hoje, ela vai falar sobre o encerramento da história do reino de Judá com uma mistura poderosa de avivamento, juízo e esperança. Nós vemos o jovem rei Josias promovendo uma reforma espiritual profunda e a redescoberta da lei de Deus. E daí a gente vai desenvolvendo. Sim. Né? Então vamos lá. Vamos nessa. Vamos. 1. Josias começou a buscar a Deus ainda jovem. Tendo ainda 8 anos de idade, começou a reinar. É o que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 1. Uma das primeiras grandes lições é que Deus não espera a maturidade humana para começar uma obra espiritual. Josias inicia sua busca sincera ainda adolescente. Chave espiritual. A geração atual costuma tratar juventude como sinônimo de imaturidade, mas a Bíblia mostra que jovens podem carregar avivamentos inteiros. Uau. Josias não herdou um ambiente espiritual saudável. Seu pai, Amon, foi ímpio. Seu avô, Manassés, levou Judá à idolatria extrema. Ainda assim, Josias rompeu ciclos familiares. Isso destrói a ideia de que alguém está condenado pela herança espiritual da família. Nossa, isso aqui é muito profundo, gente. Sim. Fala sobre Heranças hereditárias, né? Geracionais. Bênção ou maldição. Sim, e o quanto a gente precisa ter discernimento, ter direcionamento, se posicionar para romper esses ciclos. Né? Nós não estamos presos às heranças, nem para as heranças boas e nem para as ruins. Sim. Você pode ter uma bênção, mas se você não permanecer num lugar, você vai perder esse lugar. Exato. E aqui uma curiosidade histórica, o nome Josias significa o Senhor cura ou o Senhor sustenta. Que bonito. O próprio nome do rei já carregava uma mensagem profética de restauração nacional. 2. A limpeza do templo começou pela destruição dos ídolos. Antes da restauração do templo, Josias removeu altares pagãos, imagens e objetos de idolatria. Não existe avivamento verdadeiro sem renúncia. Muitos querem o poder de Deus sem abandonar os ídolos modernos, como o ego, dinheiro, vício, pornografia, status, orgulho intelectual, dependência emocional, entre outros. E aqui um insight teológico. O templo estava deteriorando porque a adoração falsa sempre corrói o verdadeiro culto. Hoje, o coração humano continua sendo o templo principal. Deus não habita apenas em construção, mas em pessoas. Isso é uma citação da Bíblia. Curiosidade histórica. A idolatria em Judá envolvia a influência cananeia, assíria e babilônica. Inclusive culto astral, sacrifício e práticas ocultistas. Alguma semelhança com hoje em dia? Será? Será? E vai tomando. Go drinking. Go drinking. Ai, gente. 3. A redescoberta do livro da lei mudou a nação. Durante a reforma, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. Uma geração inteira estava espiritualmente perdida porque a palavra havia sido esquecida. Isso continua acontecendo hoje. Igrejas sem Bíblia, fé sem arrependimento, evangelho sem cruz, espiritualidade sem verdade. Igreja que não prega com a Bíblia aberta, foge de lá. Fuja disso.
Não tem a palavra como base, não tem a palavra como o fundamento ali do que está sendo ensinado. Não é pregação, né? É outra coisa. O avivamento de Josias não começou com música, começou com escritura. Interessante. E é como acontece na nossa igreja, né? O pastor sempre começa lendo uma palavra, dá uma leve desenvolvida, E depois vem a adoração, para depois a palavra da noite. Muito bom. A aplicação que a gente pode fazer aqui é que a palavra confronta antes de consolar. Muitos rejeitam o evangelho porque desejam um Deus que aceite tudo sem transformação. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Verdade. Mas Jesus não veio apenas aliviar culpa, ele veio destruir o domínio do pecado. Curiosidade histórica: muitos estudiosos acreditam que o texto encontrado era parte de Deuteronômio. E aqui também, como o nosso apóstolo Jorge fala, né? Essa questão do confronto. Muitas vezes ele abre, né, na maioria das vezes, no caso, ele abre os cultos já confrontando ali, com o evangelho de confronto. Para exortar, para a gente poder, cheguei aqui, né? E ele traz esse confronto, ele já começa a abrir caminhos no nosso coração, digamos assim, né? Já começa ali a mexer com a gente, para que aí a gente possa iniciar realmente. Então, muito interessante isso aqui, é o que a gente vive na prática. Sim. Muito bom. 4. Josias rasgou suas vestes em arrependimento. Quando ouviu a lei, Josias entendeu o quanto Judá estava afastada de Deus. O verdadeiro encontro com Deus produz quebrantamento. Hoje existe muito entretenimento religioso, mas pouco arrependimento genuíno. Eu vi esses dias uma igreja que levou um robô no altar para entretenimento. Assim, é literalmente pão e circo. Não sei nem o que dizer. É, assim, surreal. Eu prefiro não comentar. Insight teológico. O pecado não destrói apenas moralidade, ele destrói discernimento espiritual. O povo já estava tão acostumado ao erro que nem percebia mais a sua condição. E uma ligação com Cristo. O Evangelho não é apenas Jesus te ama. Arrependam-se. Jesus falava: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas também falava: vá e não peques mais. Jesus pregava a graça e arrependimento juntos. Ele é amor, ele é perdão, mas ele não compactua com o pecado. Ele quer que você vá até ele como está, mas não quer que permaneça como chegou. Exatamente. 5. Deus falou através da profetisa Hulda. Josias consulta Hulda para entender a vontade de Deus. Chave espiritual. Deus usa quem Ele quer. Isso confronta orgulho religioso e estruturas humanas rígidas. Enquanto muitos líderes espirituais estavam corrompidos, Deus levantou uma mulher para transmitir sua voz. Curiosidade histórica: Hulda é uma das poucas profetisas mencionadas claramente no Antigo Testamento. Ela viveu contemporaneamente a Jeremias e Sofonias. Isso é muito importante, né? Sim. E aí a gente vê muitas histórias da Bíblia como mulheres são levantadas, né? Sim. Ruth, Débora, Esther, Maria. É sobre isso, minha gente. 6. A Páscoa restaurada aponta para Cristo. Josias restaura a celebração da Páscoa de maneira extraordinária. A Páscoa judia era uma sombra profética de Jesus. O cordeiro sacrificado apontava para Jesus Cristo.
O sangue nos umbrais no Êxodo simbolizava o sangue de Cristo protegendo da condenação. Uau. Curiosidade histórica. O texto afirma que não havia Páscoa tão intensa desde os dias de Samuel. Isso mostra o nível de abandono espiritual anterior. Samuel, que era da época de Saul e Davi. Olha quantos anos antes. Mesmo homens de Deus podem tomar decisões precipitadas. É o nosso tópico 7. Josias morre após insistir numa batalha contra Faraó Neco. Chave espiritual. Espiritualidade não elimina a necessidade de discernimento. E é muito curioso, né? Porque Neco fala, ele dá o aviso, né? Como o aviso de Deus, que não era para Josias veio para combater os enfrentá-lo. inimigos de Josias, mas aí Josias ele não. Não, ele foi para combater os seus próprios inimigos. Ele fala, eu vou para combater os meus inimigos. E Deus está falando para você não me atacar, porque senão você vai perder, vai morrer. E aí Josias, ao invés de consultar ao Senhor, né, para discernir, simplesmente resolve ignorar. Insight profundo. Um homem pode amar a Deus, buscar a palavra, promover avivamento e ainda assim errar por impulsividade. Então, como a gente pode aplicar isso na prática? Nem toda guerra precisa ser lutada. Muitas quedas espirituais acontecem porque pessoas confundem coragem com imprudência, emoção com direção divina. Curiosidade histórica: a batalha ocorreu em Megido, região ligada futuramente ao conceito profético de Armagedon. 8. O endurecimento espiritual trouxe o juízo babilônico. Após Josias, os reis seguintes rejeitam a Deus. O pecado tolerado continuamente se transforma em destruição coletiva. O exílio não foi apenas político, foi espiritual. O povo perdeu terra, o templo, identidade e liberdade. Porque primeiro perdeu temor de Deus. Aplicação moderna. Uma sociedade pode crescer economicamente e ainda assim estar espiritualmente em colapso. E uma coisa que me chamou a atenção nessa porção é que o faraó tirou Amon, né, filho de Josias, para colocar um irmão de Josias. Então, assim, por mais que o inferno tivesse ali, de fato, roubando ali o poder, né? O inferno ainda não conseguia tirar a profecia de Deus, que era permanecer a casa de Davi, né? Então, e aí depois o rei da Assíria ou da Babilônia, ele vai lá e bota outro irmão. Cara, então assim, você vê que o tempo todo eles tentando influenciar no reinado, mas Deus ainda fazendo cumprir a sua palavra. 9. Deus avisou repetidamente antes do castigo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, né, algo impressionante vai ser revelado. Deus insistiu inúmeras vezes antes do juízo. Então, o juízo de Deus nunca vem sem aviso. A misericórdia de Deus é longa, mas desprezar continuamente sua voz endurece o coração. Uma ligação aqui, né, as ligações com o Evangelho, que Cristo continua chamando ao arrependimento, à reconciliação e à transformação. A graça ainda está disponível, mas graça rejeitada produz endurecimento. 10.
O livro termina com esperança e restauração. O fim de 2 Crônicas parece surpreendente. Mesmo após a destruição e exílio, Deus move o coração de Ciro para restaurar Jerusalém. Chave espiritual. Deus disciplina, mas não abandona seu propósito. O exílio não foi o fim da história. Da linhagem preservada surgiria Jesus, como eu acabei de falar. A aplicação eterna. A mensagem final não é a condenação, é a redenção. Mesmo pessoas destruídas pelo pecado podem ser restauradas em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom. E agora a gente vai chegar àquelas perguntinhas, né, que vão te confrontar e te fazer refletir. Nos confrontar, né? Porque a gente fica aqui... Não, a gente é o primeiro a ser confrontado. Tiro e queda. Então vamos lá. Posso? Por favor. Posso? Vamos lá. Perguntas para reflexão. É engraçado que ele grita no ouvido e ele olha pra minha cara. Tipo assim, Sim. Gostou? Exatamente. Então vamos lá. Quais ídolos modernos podem estar ocupando o lugar de Deus no coração das pessoas hoje? E aí? Quais ídolos modernos estão ocupando o lugar de Deus nos nossos corações? No seu coração? 2. Por que muitas pessoas querem conforto espiritual, mas rejeitam arrependimento verdadeiro? Renúncias verdadeiras. 3. O que significa, na prática, restaurar a palavra de Deus dentro de uma família? Nossa! Uau! 4. Como distinguir zelo espiritual de impulsividade emocional? 5. O que o exílio de Judá ensina sobre as consequências coletivas do afastamento de Deus? E a conclusão disso é que nos capítulos 34 ao 36 mostram que o avivamento começa com arrependimento, a palavra de Deus transforma gerações, o pecado endurece progressivamente o coração, Deus é paciente, mas também é justo, e Cristo é o cumprimento da esperança anunciada nas Escrituras. A história de Judá, ela termina em ruínas aparentes, mas a Bíblia revela que Deus estava preparando algo maior, o nascimento do Messias. Então que nós consigamos ter esse olhar voltado para Cristo. O homem é falho, vai errar, vai pecar, mas se nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, tudo isso vai ser transicionado. Então, que você possa ter esse olhar, que você tenha consciência que você é filho e filha, e que se você estiver em Cristo Jesus, você vai ser redimido, perdoado e vai ter a sua salvação. Amém. Então, curta, comente, compartilhe, ajude com que essa mensagem chegue a outras pessoas como chegou até você. E não se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Vamos começar um novo livro, o livro de Esdras, para darmos continuidade. Combinado? Combinado. Combinado aí? Tchau! Tchau!